Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Hoje estamos aqui para ver mais um vídeo do nosso Deus Não Está Morto. Eu queria pedir para você deixar seu like, enviar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder enviar, porque isso me ajuda demais, demais, tá? Então envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder enviar e se inscreva no canal, tá bom? Hoje vamos ler aqui o nosso livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Hoje vamos ler o capítulo 14, que vai falar sobre o dom da profecia. E vamos entender esse negócio aí sobre a mulher. Será que ela tem que ficar em silêncio na igreja? Será que a mulher, assim como ela tinha que usar um véu, ela tinha que ficar em silêncio? Será que isso é aplicável a nós hoje? Vamos entender tudo isso. Porque como a gente falou na aula sobre a mulher e o uso do véu, a gente entende teologicamente e biblicamente que a questão do uso do véu era uma questão daquela cultura romana, daquela cultura grego-romana ali. A mesma coisa, irmãos, a gente tem a dizer sobre o que a gente vai falar aqui hoje, quando fala do silêncio da mulher. Mas, para a gente entender tudo isso aqui, eu gostaria que você acompanhasse a leitura, porque vai ser muito interessante a leitura de hoje. E o livro que eu estava lendo, estudando também sobre esse tema da mulher na igreja, o livro do nosso amigo Iago Martins, também tem um capítulo que ele fala sobre se a mulher tem que ficar em silêncio no culto ou não. Vai ser muito interessante o comentário aqui, você vai gostar bastante. Então vamos lá, acompanhe na sua Bíblia ali, 1 Coríntios capítulo 14, e seja edificado pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. O dom de profecia é superior ao de línguas. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, mas o que realiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então aqui a gente está vendo uma questão, para a gente entender até aqui, que Paulo começa o capítulo 14, ele vem desse raciocínio, né? Ele vem trazendo como que o ministro do evangelho é sustentado, ele vem falando nos outros capítulos sobre o amor, sobre os dons da igreja, e aqui ele decide falar sobre a questão de profetizar na igreja. Lembrando que profetizar é profetizar mesmo, e a gente tem que entender que também profetizar também tem a ver não só com o dom profético, você ser inspirado pelo Espírito Santo, mas tem a ver também com a palavra profética. E a palavra profética é a palavra de Deus, tá bom? A palavra profética é a profecia, e a profecia é a palavra de Deus. E a gente precisa entender que a questão é que todo dom profético, eu creio muito nos dons proféticos, eu creio que Deus pode sim usar uma pessoa, essa pessoa ser cheia do Espírito Santo, falar em outras línguas, ser usada para profetizar na vida de alguém. Eu creio em tudo isso. Mas eu, como um pentecostal que estuda a Escritura e estuda muita coisa da história da igreja, penso e tenho esse zelo de dizer para você, tudo que é falado na igreja, seja qualquer igreja, tudo que um profeta te falar, tudo que um mestre te falar, tudo que um pastor te falar, tudo que um bispo, enfim, tem que passar pelo crivo das Escrituras Sagradas. Tudo, absolutamente tudo. Então você ouviu qualquer coisa, você ouviu qualquer palavra aí. Se você não tem um crivo na Escritura, vigie. Tudo. Você vai ouvir as coisas, mas você vai reter o que é bom. E olha só, fala aqui do amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Porém, quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então o que Paulo está falando aqui? Eu creio no dom profético, irmãos. O dom profético, você ser usado pelo Espírito Santo para profetizar na igreja e também para expor o texto bíblico. Isso é tudo muito importante. Tanto a questão profética de você ser usado por Deus
declarar algo sobre a vida de alguém, quanto à questão de você abrir o texto. E ele fala aqui da oração em línguas uma coisa também, ele fala aqui de falar em línguas. Quando você ora em línguas, que é aquelas línguas estranhas que a gente vê no movimento carismático e pentecostal, as línguas estranhas, quando você ora para si mesmo, você ora para a sua edificação. Quando você ora em voz alta, o ideal é que tenha um intérprete. E quando eu falo em voz alta, é em voz alta mesmo, entendeu? Nesse caso, é importante que tenha um intérprete para que a igreja inteira seja edificada. Senão, é melhor você orar em línguas, mas orar mais na sua, entendeu? Então você está numa igreja, você chega numa igreja lá, começa aquele movimento do Espírito Santo na igreja. Você pode orar em línguas? Pode, não deve deixar de orar em línguas, porque você está se edificando. Mas se é para falar muito, muito alto, é ideal que haja um intérprete para interpretar aquilo que você está dizendo. E é isso que a gente tem que entender quando a gente lê aqui o versículo 5, ó. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, ter o dom profético é importante, falar em línguas é legal, é importante. Não é que você que não fala em línguas não tem o Espírito Santo. Isso aí é mito. Você pode ter o Espírito Santo e não falar em línguas. Mas o Espírito Santo, uma das evidências do Espírito Santo na sua vida é que você consegue falar em línguas estranhas, oração em línguas. A questão é, talvez você não tenha esse dom e você se pergunta se você tem o Espírito Santo. Irmãos, se você creu que Jesus Cristo é o Messias, se você tem a sua fé em Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo. E você tem, eu creio que é quando você tem uma intimidade maior com Deus, você recebe esse revestir do Espírito Santo. Você literalmente se veste do Espírito Santo. E olha só que interessante. Salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Olha só que interessante. Eu quisera que todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Então aqui está falando sobre, se você vai falar em línguas, você precisa falar, tem que ter um tradutor. Mas ele fala aqui, ó, agora pois, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitareis se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Então, se eu for cheio do Espírito Santo naquele momento que eu estou no culto, e eu não tiver o dom de interpretar línguas naquele momento, a minha oração em língua na frente de todo mundo é em vão. Eu preciso ter o dom de interpretar aquilo que eu falo, tá bom? E olha só o versículo 7. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Pois estareis como se falasseis ao ar. Ou seja, se eu ir numa igreja cheia do Espírito Santo, começar lá a orar em línguas na frente de todo mundo, falar em voz alta, e eu não tiver uma tradução do que eu estou falando, não adianta de nada. Então eu preciso sim orar em línguas, é legal, mas desde que quando eu vou orar na frente de todo mundo, eu consiga interpretar aquilo que eu estou falando pelo Espírito Santo. Então é importante, além de você ter o dom de línguas, ter pessoas que sejam intérpretes
dessas línguas. Lembrando que o Espírito Santo pode te dar tanto a questão natural de línguas, né, humanas, tipo assim, você aprende a falar uma língua, tipo espanhol, francês, uma língua diferente, como existe o dom de línguas espirituais, língua dos anjos, entendeu? Dialetos celestiais. Não existe dom de línguas tanto nessa questão de línguas espirituais, quanto nessa questão de línguas dos homens, e o dom de interpretar o que essas línguas querem dizer. E aí é o que o texto está falando aqui. Tem que ter um intérprete. Você vai orar em línguas na igreja, você tem que falar e interpretar. Se você não tem o dom de interpretar aquilo que você está falando, é melhor, na frente das pessoas, não orar em voz alta. Ora para si, ora até falando mais para si, entendeu? Quando vai fazer algo em voz alta, que tenha alguém que interprete as línguas estranhas, para que a igreja seja edificada. Assim também vós, visto que há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então, quando eu oro em línguas, irmãos, eu oro de fato. Quando eu estou orando em línguas na igreja, na minha casa, no meu momento secreto com Deus, eu oro de fato. Mas é importante, principalmente para você falar para as outras pessoas, você ter o dom de interpretar as línguas estranhas, tá bom? E olha só, que farei, pois, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então, se é para falar para os outros, que haja um intérprete. Se eu estou orando para mim, é uma edificação pessoal e a minha mente fica infrutífera. Então, quando eu oro em línguas, eu desligo dessa dimensão aqui e o meu espírito fica conectado com o Espírito Santo. A gente fica em sintonia, a gente fica carregando, vamos dizer assim, né, junto. Por isso que é importante orar no particular. Posso orar em línguas para edificar a mim mesmo. Orar na frente de uma igreja, posso orar, mas se é para ficar falando em línguas, é melhor eu ser também aquele que tem o dom do intérprete, tá bom? Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bem dizerdes apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua oração de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então aqui, meus irmãos, é Paulo falando sobre línguas estranhas, falando que quem ora em línguas, ora de fato, como está lá também no versículo 2, né? Que quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. A questão também é, irmão, que você vai edificar alguém com essa língua estranha, então você tem que procurar esse dom de interpretação de línguas, tá bom? Mas as línguas estranhas, ela tem esse papel de edificação pessoal. E quando você está lá naquele momento, exercitando esse exercício de línguas estranhas, a sua mente fica infrutífera, você descansa das coisas, você fica tranquilo. Eu mesmo já tive muitas experiências de orar em línguas e não só melhorar a minha mente, tipo assim, minha mente ficar tranquila, eu ter paz de espírito, ter paz interior, como também eu, naquele momento, ter revelações da palavra que eu não tinha entendido antes. Porque o Espírito Santo dá os dons, mas a gente precisa usar eles com zelo, tá bom? Continuando aqui, então, os dons em face dos visitantes na igreja. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito:
falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor, como está lá também em Isaías 28, 11, 12. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifesto os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então a gente vê aqui, meus irmãos, que eu estou numa igreja, e essa igreja começa, a gente está lá orando em línguas e tal, e chega alguém que nem ouviu a palavra da verdade ainda. É mais interessante para essa pessoa a gente estar falando a língua dos homens aqui da terra, não a língua dos anjos, as línguas estranhas. Por quê? Porque se eu falo numa língua que a pessoa não entende, não faz sentido. Então olha só o que o texto fala aqui, ó. Falarei a esse povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Mas olha só, a gente vê aqui no texto também, ali vamos lá para o versículo 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Ou seja, entra alguém na igreja lá e você tá lá orando em línguas e tal, e tá, né? Para essa pessoa que tá chegando nova na igreja, você é louco. Então é importante, irmãos, você fazer os dons sim, mas com sabedoria, tá bom? E olha só que interessante aqui, ó. A necessidade de ordem no culto. Aqui a gente vai falar da questão se a mulher pode ou não falar no culto. Nesse quesito aqui, meus irmãos, é Paulo tratando com aquela igreja específica aqui. Por quê? Porque a gente vai ver, irmãos, que essa questão de mulher pode ou não pode falar no culto, naquele contexto ali, tinha muito mais a ver com a questão de submissão ao marido e de não envergonhar o marido do que de ela poder ou não falar. E vamos ler que você vai entender isso que eu estou te falando. A necessidade de ordem no culto. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação àquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então, tudo na igreja tem que ser feito para edificação. Tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter uma doutrina, tem que ter, mas tem que ser com ordem e decência. Aquele que ensina tem que ensinar com ordem e decência e com humildade. Humildade por quê? Porque nós estamos sujeitos à escritura, mas nós temos que ter humildade para ensinar as pessoas, para que a gente não seja um peso para ninguém, mas para que a gente seja bênção em nome de Jesus, tá bom? No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Lembrando aquele negócio da língua estranha. Vai falar em línguas em voz alta, muito alta? É melhor que haja um intérprete. Se não tiver um intérprete, quem vai ser edificado é você, porque o seu espírito está sendo edificado, mas as pessoas que estão à sua volta não vão ser edificadas daí. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus, ou seja, em vez de abrir a boca e falar alto, fala mais para você, se não tem um intérprete. Se tiver um intérprete, se tiver o dom de interpretar as línguas, então pode daí falar com toda a igreja. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então existe uma ordem na igreja. Nós sim, você pode crer nos dons do Espírito Santo, você pode ser cheio dos dons do Espírito Santo, e eu mesmo, irmãos, eu
creio muito em tudo isso. Mas existe uma ordem até de coisas que eu falo dentro da igreja. Por exemplo, aqui no YouTube, na minha vida particular, no meu dia a dia, até no momento que eu estou evangelizando alguém, eu falo das minhas opiniões. Eu falo do que eu penso sobre vários assuntos. Mas lá naquele momento que eu estou na igreja, lá de reunião e tal, existe uma ordem, existe um trilho que as pessoas estão seguindo ali. Então eu não vou atrapalhar aquele trilho. Agora, da porta para fora, eu tenho minhas opiniões? Tenho. Eu, por exemplo, penso muito diferente da minha igreja em questão de escatologia. Mas naquele ambiente, eu faço o quê? Eu mantenho a ordem e a decência. Eu respeito aquele ambiente. Eu faço o quê? Aprendo o que eu posso edificar aquele ambiente, eu edifico. O que eu não posso, Deus vai edificar. Entendeu? Então, é em tudo, irmãos. Olha só. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então Deus não traz confusão, irmãos. Se você vai em igreja e você vê muita confusão, não é Deus que está ali. Então tem coisas que eu entendo da parte de Deus, mas eu não vou ficar ali fazendo briga, contenda por causa disso. Eu tenho aqui um canal no YouTube, eu tenho a oportunidade de escrever livros sobre as coisas que eu entendo da palavra de Deus, mas eu não vou entrar numa igreja que eu não penso a mesma coisa em algum assunto, mas eu não vou entrar na igreja agora, gente, esse assunto aqui, específico aqui, não é isso que está dizendo no original. Eu não vou atrapalhar a reunião, entendeu? Porque Deus não é um Deus de desordem. Se eu vejo que tem algo fora da palavra de Deus, em vez de eu ficar causando divisão na igreja, eu vou conversar com a pessoa. Ou eu vou perguntar para a pessoa por que ela pensa daquela forma. Entendeu? Eu não vou ficar fazendo divisão, contenda, escândalo dentro de igreja. Não, irmãos. Isso não é de Deus. E é isso que a gente aprende aqui, ó. Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de paz. A gente vê isso no versículo 33, olha só. Porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Então Deus é um Deus de ordem. É uma ordem, há uma ordem para as coisas. Você está numa igreja, você se sujeita àquela ordem. E quando você se sujeita àquela ordem, você é abençoado, porque você está honrando os teus líderes. Quer dizer que você vai precisar crer exatamente em tudo que eles creem? Irmãos, eu entendo que a nossa autoridade máxima não é a igreja. É Cristo e é a palavra de Deus. É ela que nos guia a toda a verdade. Então, às vezes você ouve alguma coisa na igreja, você confere na Bíblia, irmão. Entendeu? A Bíblia é a sua regra de fé. Agora, dentro do contexto eclesiástico, em que um profetiza, um canta hino, um traz doutrina, faz tudo com ordem e decência e sem ficar fazendo divisão, entendeu? Ó, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Essa questão da lei que Paulo fala aqui no versículo 34, ó, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Isso aqui, meus irmãos, sobre essa questão, olha só o que está escrito aqui, ó. Eu vou ler um comentário sobre isso para você entender. Em 1 Coríntios capítulo 14, 26 ao 39, Paulo está preocupado que a adoração reflita a natureza ordeira de Deus. O argumento a essa altura da carta é a avaliação das profecias feitas na comunidade. Já sabemos que Paulo não é contra as mulheres usarem o discurso profético. Portanto, permanecer em silêncio não significa que elas deveriam ficar caladas em absoluto. David Garland aponta que, com base no contexto, as mulheres não deveriam envergonhar publicamente seus maridos através da fala quando, no processo de ponderar sobre a validade de uma profecia, elas acabassem contradizendo o marido. Mark Taylor complementa dizendo que a preocupação de Paulo não é com o discurso das esposas por si só, ou com a sua participação na avaliação das profecias, mas com um comportamento que poderia ser ofensivo a seus esposos. A referência à submissão deveria ser entendida no mundo paulino como uma referência à submissão da esposa ao marido.
Então é uma referência de esposa ao marido. Isso está aqui na página 162 do livro que eu já li, né? Sobre essa questão da mulher falar ou não na igreja. Então, é aquela coisa, irmão, é tudo com ordem e decência. Então Paulo naquele momento ali proíbe as mulheres de falar. Não é que elas não poderiam falar, mas é que tudo tem que ser feito com ordem e decência. Então Paulo estava tratando algo do caráter deles. Então, Paulo queria gerar neles uma cultura de submissão. Veja que a carta de Paulo aos Coríntios, a gente vê que existia um problema muito grande com aquelas mulheres e também com os homens na sua identidade pessoal. E ele tratou isso, né? Falando, ó, a mulher se cubra com véu quando vai na igreja, o homem não deixa o cabelo crescer. Naquele contexto que Paulo estava falando isso, era muito importante. Por quê? Porque ele estava tratando toda uma cultura pervertida. E aí por isso que ele manda também as mulheres ficarem em silêncio, perguntar para o marido em casa, porque ele estava tratando uma ordem na igreja. Ele estava fazendo a igreja ter ordem. E a gente vê isso aqui, ó, versículo 35. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Aqui então, esse falar na igreja que Paulo fala no versículo 35 é a questão da submissão. É questão de você, ali na igreja não é um lugar para você ficar se brigando com as pessoas ou avaliando tudo. Faz isso em casa com seu marido, é isso que Paulo está querendo dizer. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, a chave para a gente entender por que Paulo fala da questão da mulher, ele falar ali no versículo para a mulher não falar na igreja, para ela ficar em silêncio, ali no versículo 34, a chave para a gente entender o versículo 34 é o versículo 40. O versículo 40 fala aqui, ó, tudo porém seja feito com ordem e decência, ou com decência e ordem. Então, Paulo estava tratando um problema de ordem na igreja. Portanto, olha só, na página 163 do livro aqui, ó. Portanto, o silêncio feminino nada tem a ver com as mulheres ficarem caladas em absoluto ao profetizar ou avaliar as profecias, embora esse também seja um ponto de debate. Também não é o caso de abuso do falar em línguas por parte das mulheres, pois se assim fosse, Paulo se dirigia ao grupo feminino específico que estivesse agindo dessa forma. O contexto não nos indica que Paulo estivesse se dirigindo a um grupo, mas às mulheres em geral. Mark Taylor diz que o paralelo aproximado entre 1433b e 1440 sugere que ambas as declarações servem a função similar de resumir a base teológica para o ensino em cada respectiva unidade. Em outras palavras, o fato de que Deus deve ser adorado como Deus de ordem e paz em todas as igrejas. 1 Coríntios 14, versículo 33. Então, o que Paulo estava fazendo no versículo aqui de 1 Coríntios capítulo 14, no capítulo, né, de 1 Coríntios capítulo 14, e no versículo 33 e no versículo 40, era trazer uma ordem para a igreja. Só isso. Entende? Então por isso que ele diz para as mulheres ficarem em silêncio. Não é que Paulo queria ser um machista, não é que Paulo estava querendo ser controlador, não. É porque a gente vê nos outros capítulos que existia toda uma desordem na igreja, todo um ambiente por trás, naquela cultura deles ali de prostituição, de insubmissão, tanto de homens, né, como de mulheres. E Paulo estava corrigindo esse problema, estava corrigindo na igreja. Então hoje, na nossa aplicação prática hoje, não é que a mulher não vai falar na igreja. Pelo contrário, Áquila e Priscila, Maria, e falou para todo mundo que Jesus ressuscitou. Então as mulheres podem sim falar na igreja. Então, Áquila e Priscila, Maria, quando viu Jesus, né? Então as mulheres sim podem falar na igreja. A questão é que tudo tem que ser feito com ordem e decência. Essa é a aplicação prática para hoje. Essa é a aplicação prática para hoje. Então, meus irmãos, eu fico com essa palavra aqui. Hoje ficou um pouco mais longo, mas eu peço que vocês curtam esse vídeo, manda para alguém, tá bom? O contexto de 1 Coríntios capítulo 14, então tem a ver muito mais com uma ordem e uma decência na igreja de Cristo.
do que algo assim te empurrando de goela abaixo que você tem que fazer isso ou aquilo. Mas tem a ver com uma ordem e decência, mostrando que Deus é um Deus de ordem e decência. E Deus trabalhava assim nas culturas das igrejas para trazer ordem e decência no corpo de Cristo, tá bom? Senhor Deus, obrigado pela leitura de hoje. Pai, essa pessoa seja muito abençoada com essa leitura. Cresça no seu entendimento das Escrituras e no conhecimento de Deus. Eu oro dessa forma, Deus, em nome de Cristo Jesus, e que você seja muito abençoado pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Um abraço, até amanhã que vamos ler 1 Coríntios capítulo 15 e sermos edificados pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Valeu, valeu, um abraço!